agora a gente vai para o laboratório aqui da Misa Minerais, mostrar para vocês as dicas de segurança e fazer a reação, né? Mostrar a reação, tanto da pedra quanto do SEC 1000. Então esse aqui é o laboratório, é um dos laboratórios aqui da Misa Minerais, aqui que a gente faz todo o controle de qualidade, tá vendo? Olha a cor aqui, ó, do SEC 1000, é essa cor aqui, ó, essa cor gelo, mas aqui você já tem todo ele já está todo processado. Então a gente tem todos os equipamentos aqui necessários para a gente fazer todos os testes químicos, os testes físicos, a gente tem as múfulas lá atrás, a gente tem toda uma estrutura para realmente ver tamanho de partícula, o tamanho da pedra, é daqui que a gente faz toda a parte de laudos técnicos, todas as cargas saem com laudo, então todos os laudos é feito aqui, a ficha técnica que vai junto, né, com cada carga, e o FDS, que é em relação aos dados de segurança, que também é importante para o manuseio. A gente está preparando aqui os testes e a gente vai mostrar para vocês a reação, né, o poder de reação do SEC 1500, é por isso que ele é tão efetivo quando você coloca ele para capturar umidade e ele te ajuda tanto na produção, principalmente de filmes, né, que ele resolve um grande problema, mas para todo tipo de reciclagem ele é indicado, tá bom? Vamos preparar o teste aqui e eu já mostro para vocês. Então eu vou pegar o termômetro aqui para que você consiga acompanhar comigo a reação da pedra. Então a gente tem aqui essas pedras aqui que acabaram, né, saíram lá da parte de calcinação. Então você viu lá desde lá de trás britando, calcinando, depois passa por todo o processamento da pedra. Mas eu vou medir aqui a temperatura para você ver a temperatura da pedra, tá vendo? Olha lá, 31, 32 graus, que é a temperatura normal do calcário. Então eu coloquei algumas pedras aqui e lógico, agora a gente vai jogar água para você ver a reação. Mas olha que incrível, vou pedir para o Lucas ficar bem em cima aqui, ó. Você vai ouvir até o barulho aqui. Você vai ver que é muito rápido, ó. A gente jogou água, daqui a pouco você vai ver, ó, já saindo fumaça, tá vendo? Já dá para perceber? Ó, ó, olha isso, ó. Parece pipoca, olha lá a temperatura aqui subindo, olha lá. Olha isso, gente, 61, olha lá, 69, 70, 80 graus, olha isso. A pedra rachando, tá vendo? 85, 88, 89, olha lá, a gente jogou água, por isso que ele captura tanta umidade, ó, chegou gente a quase 100 graus, tá vendo? Olha isso aqui, ó. Esse é o poder de reação. Olha, 134, 157 graus, ó. Olha lá, 168, 170 graus. Então, esse é o poder de reação do SEC 1000. Você viu como ele é rápido? Lógico que o SEC 1000, depois que a gente passa por todo o processamento, a gente coloca alguns aditivos para ter um tempo de vida útil maior, né? Mas o pó também ele reage super rápido. É por isso que ele captura a umidade. Olha como ele incha, olha como ele aumenta de tamanho. Então ele se transforma numa outra carga mineral, entendeu? Aqui você vê, a umidade não está encapsulada. Houve uma transformação uma transformação química, e aqui a gente tem um outro tipo de mineral que vai estar dentro do seu polímero, capturando completamente a umidade. Outra coisa interessante que eu quero mostrar para vocês, tá vendo? A gente acabou de calcinar essa pedra, tá vendo? Olha como ele fica bem branco. Depois da reação exotérmica que a gente tem, que é essa diferença de temperatura, que ainda está muito quente, olha lá, ó. Se a gente colocar aqui, ó, olha lá, tá 180 graus ainda, tá vendo? Depois da reação, percebe como ele fica bem branco? Então o SEC 1000, ele acaba saindo assim depois que ele é moído, tá vendo? Olha a cor dele. Essa cor meio gelo, que é a cor que tá por de fora aqui. Depois que ele calcina, olha como ele fica super branco. Então, para algumas aplicações que você fala, poxa, mas o SEC 1000 tem a questão da cor, ele chegou aqui meio gelo, essa cor meio escura, mas eu preciso fazer um tom um pouco mais branco. Não se preocupe, quando ele captura umidade, olha como ele fica. Bem branquinho. Por que a gente fala da questão da segurança? Para você tomar cuidado no manuseio do SEC 1000. Ó, já faz aí uns 3 minutos que a gente fez a reação. Olha a temperatura ainda que tá vendo? Chega a 200 graus, percebe? Então, como ele é um material extremamente reativo, você imagina esse pó, eu estou manipulando esse pó está lá do lado do meu aglutinador, você tem um particulado. Nas mãos, ó, não tem problema nenhum. A gente bate nas mãos, não tem nenhum problema de assadura. Ele não é um material tóxico, ele é calcário, você está vendo? É uma pedra de calcário que foi calcinada. Mas conforme o dia vai passando, normalmente pode ficar um particulado aqui, pode ficar um particulado aqui, pode ficar um particulado no pescoço.
E aí o que acontece? Se a pessoa não percebe e começa a suar, e o particulado do SEC 1000 aqui, na hora que a pessoa vai olhar, o que acontece? Ele vai ver uma assadura, cheio de pontinhos vermelhos, e ele já vai achar que é alergia. Muita gente fala, poxa, mas eu tive problema de alergia com o SEC 1000, o SEC 1000 me deu alergia. Você viu a temperatura que chega? Lógico que isso aqui é diferente, a gente está com uma pedra e uma massa muito grande aqui de SEC 1000, mas aqui, ó, esse pozinho que fica, ele vai fazendo micro queimaduras, a famosa assadura, que a pessoa começa a achar que é um tipo de alergia, ou a gente não quer que a pessoa, de maneira nenhuma, se machuque no processo. Então, o que a gente indica? Eu vou mostrar para vocês, daqui a pouquinho, os EPIs que você vai usar, para que você possa orientar a tua pessoa de operação, para que ela não tenha problema nenhum no uso do SEC 1500. Agora nós vamos mostrar a reatividade do SEC 1000 já pronto, né? Então aqui eu já peguei lá na produção, ó, um pouquinho do SEC 1000, essa aqui é a cor dele, e coloquei num copinho de plástico, justamente para você ver a reação. Esse aqui é um teste que você pode até fazer, lógico, com um pouco de segurança, porque acontece uma reação química aqui. Então a gente vai pegar o SEC 1000, olha a cor dele, eu vou medir a temperatura aqui para você ver, ó. Olha lá, tá vendo? Tá dando, olha lá, 25, 24 graus, tá? Temperatura ambiente. Que é a temperatura que vai chegar o produto aí para você. Aí a gente coloca a água. Eu vou mexer um pouco aqui, porque, tá vendo? Como ele tem todo uma aditivação, um tratamento, ele fica aqui no fundo. Então eu vou mexer um pouquinho para misturar um pouco essa água aqui com o particulado. Mas só para você ver, olha lá, ele tá bem líquido, tá vendo? Aí a gente mistura aqui o SEC 1000, ó. Tá vendo que ele já começa a ficar meio pastoso. Você não está conseguindo perceber aí no vídeo, mas eu com a mão no copinho já estou vendo que o copinho já está começando a esquentar. Porque a reação dele é muito rápida. Eu estou mexendo só para dar uma acelerada na reação, para a gente não ficar um tempão aqui esperando para que você veja a reação completa. Mas olha como já mudou o jeito dele aqui, tá vendo? Ó, mexer mais um pouquinho. Tá vendo? Você vai ver que ele vai até alterando a questão de cor e tudo mais. Agora, deixar isso aqui do lado. E a gente vai medir de novo a temperatura do SEC 1000. Ó. Olha lá. Tá vendo? De 26 graus, ó, já estamos falando em 41 graus. Nós estamos falando menos de quê? Menos de 1 minuto. E ele está subindo a temperatura. Olha lá. Nós vamos medir mais um pouquinho. Lógico que daqui a pouco você já vai ver, ó, ele começa a deformar. Aqui, ó, na base, ele já está com a temperatura de, olha lá, 61 graus, tá vendo? Porque aqui embaixo ele já começou a reagir mais rapidamente. Ó. E ele vai saindo desse método aqui, ó, mais líquido, e ele vai ficando um pouco mais pastoso, ele vai reagindo. Essa reação é uma reação exotérmica, tá vendo? Olha lá. Ele já começa a ficar, tá vendo a fumacinha saindo? Pode ser que no vídeo você não consiga perceber a fumaça saindo. Mas olha lá. Já 50 graus. Ó. Então em menos de 1 minuto e pouco, vou pegar na base do copinho, ó, 73 graus. Nós estamos falando de quanto tempo? Ó. Olha lá. Ele vai começar a borbulhar, ó. E daqui a pouco você vai ver essa reação no copinho. Ó, aqui, ó, fumaça saindo. Já está bem quente, daqui a pouco já deve até para fritar um ovo aqui, ó. A borbulha. A base, ó, quase 80 graus. Tá vendo aqui, ó, borbulhando? Olha lá. 63 graus na superfície. Olha quanto, ó, ele vai formando essa espuma. Aqui na base já está quase 90 graus, ó. Olha lá, ó. Olha a reação, gente, em menos de 1 minuto. A gente só jogou água e parece que ele está dentro de um forno, tá vendo? É impressionante a reação do SEC 1500. Ó. Aqui em cima, na superfície, 70, 71 graus. Ó. E a base do copinho, ó, 96 graus. Tá vendo? Então, essa captura não é um encapsulamento da água. Aqui está acontecendo uma reação exotérmica. Isso aqui é um tipo de carga mineral, ele está se tornando um outro tipo de carga mineral que vai estar dentro do seu produto, né? Que vai estar dentro aí do seu polietileno, do seu polipropileno, e ele não solta essa umidade depois porque houve essa reação química, tá vendo? E a gente tem que tomar cuidado, lógico, o manuseio dele, porque justamente isso é questão da temperatura. Vamos medir de novo, ó. Gente, quase 100 graus na base, e aqui, ó, 81 graus. E nós estamos falando o quê?
1 minuto e pouco de reação, quase 2 minutos. Aqui o copinho já começou a querer desmanchar, ó. E a reação ainda continua. Percebe que ele aumenta bastante de tamanho? Então isso é uma das características também que muita gente me pergunta, quando eu uso um master dessecante, por que muitas vezes o master dessecante acaba tendo um problema quando ele tem muito carbonato? O carbonato ele é uma esponja, imagina que ele é uma esponja. Se eu produzo um master dessecante com muito carbonato, eu tenho uma esponja e aí eu ponho a galinha junto com a raposa. A raposa é o SecMil, que vai lá capturar aquela umidade. Então eu ponho um aditivo altamente poderoso em capturar a umidade contra um carbonato que é uma esponja, e aí eu tenho toda a parte de processamento de plástico, eu tenho essa retenção de umidade, e lá está aquele monte de umidade com o SecMil, e olha como ele aumenta de tamanho. Então quando ele acontece essa reação, ele aumenta de tamanho e acaba parando na tela. Por isso que tomar cuidado com o master dessecante com muita carga, você tem que tomar cuidado e perguntar para o teu fabricante, olha, o SecMil, o princípio ativo, quantos por cento tem? Começa a perguntar isso para o teu fabricante. Quantos por cento tem do princípio ativo do SecMil no teu master? Porque quanto mais princípio ativo, mais reação você vai ter. Vamos medir aqui finalizando? Olha lá. Estamos falando de quase 2 minutos, agora a temperatura já começou a cair, ó, mas na base ainda a gente está com 92, 93 graus, tá vendo? Olha lá, gente, essa é a reação do SecMil aqui, até o copo já começou a entortar. Essa é a reação do SecMil, a gente mostrando para vocês esse poder de reação para capturar a umidade que ele tem. E junto com cada carga, né, junto com toda a produção do SecMil, a gente faz um certificado de análise. Toda a nota é feita o certificado de análise, e aqui a gente tem o tamanho do mesh, a densidade dele. Olha quanto nós estamos falando de carbonato disponível, né? Ele tem muito carbonato disponível e acaba tendo o princípio ativo disponível quase 93%. Então esse certificado de análise, ele sempre vai junto com a carga. Olha aqui, ó, que eu falei para vocês da abrasividade, ó, sílica, tem 0,43% que deu nesse certificado, mas mesmo assim ela é esférica, né? A sílica que tem no calcário é esférica, então ele não é nada abrasivo para o teu processo produtivo. Além disso, no nosso site, você entrando lá, você vai achar a ficha técnica do SecMil, que mostra aqui, ó, toda a questão da ficha técnica, isso aqui está disponível no nosso site, e a gente tem também o FDS, que é a ficha de segurança que vai junto. Nessa ficha de segurança, a gente tem toda a indicação aqui para você poder ler e passar para os teus colaboradores em relação à segurança do uso do SEC 1500. Outra informação importante que vai no nosso FDS é que muitas vezes as pessoas, ao manipular o SEC 1000, e aí ela tem algum tipo de assadura, ela acha que o SEC 1000 é tóxico, né? Nossa, isso aqui é uma alergia, isso aqui leva a toxicidade. Olha aqui, gente, informação toxológica. Nenhuma informação de toxicidade foi encontrada. Por quê? Porque nós estamos falando do SEC 1000, gente, ele é calcário. O calcário é a mesma coisa que forma os teus ossos, né? Inclusive, o princípio ativo, a matéria-prima, tem até em bolacha que você come, tem nos alimentos do dia a dia e tudo que você possa imaginar, a gente tem a matéria-prima base do SEC 1000, que é vendido para as mais diversas indústrias. Então ele não é tóxico de maneira nenhuma. A gente só tem que tomar cuidado porque essa reatividade dele, ele é tão forte que ele acaba fazendo assaduras nas pessoas. Gente, é isso. Aqui é o laboratório, toda essa estrutura aqui, todas as cargas, tudo é muito bem cuidado, tudo é muito bem estudado, por isso que ele se torna o melhor produto dessecante do Brasil. Espero que vocês tenham gostado, foi esse o nosso tour aqui em Limoeiro para você conhecer a planta, da onde se fabrica o melhor carbonato do Brasil e o melhor dessecante do Brasil, o melhor princípio ativo de todos os master dessecantes do Brasil. O SEC 1000 realmente resolve uma grande dor. Se você trabalha hoje praticamente com um aglutinador para esquentar material, pare com isso, pare de gastar dinheiro. Nós fizemos um estudo outro dia para um cliente. Só dele deixar de usar um aglutinador e 2 operários, o saving foi mais de R$500 mil por ano.
Então o SEC 1000 é um produto muito barato, pode te ajudar muito no teu processo. A máquina produz mais, se o teu material tem tinta, outros produtos assim, você vai perceber que a produtividade aumenta bastante. Nós temos em todo o Brasil, né? Hoje o SEC 1000 é presente. A gente tem algumas distribuidoras pelo Brasil. Se você quer receber, viu esse vídeo, quer receber alguma amostra, quer testar o material, a gente tem hoje distribuidora em São Paulo, distribuidora no sul do país, no centro-oeste do país, e em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro. Se você também, e aqui no Ceará também, se você quer ser um distribuidor ou quer ser um representante, quer vender ou revender o SEC 1000, eu vou deixar os meus contatos aqui embaixo nesse vídeo também. Fale com a gente e a gente com certeza vai mandar o SEC 1000 e vai falar com você. Gente, foi uma grande honra, a gente vai fazer muitos outros conteúdos de como você identifica umidade, de como você processa melhor, como você consegue baixar os teus custos internos. Tudo isso, siga aqui no nosso canal do YouTube, que a gente vai mostrar toda essa jornada de como você pode usar o SEC 1000 para fazer uma grande redução de custo dentro da tua empresa e pôr muito dinheiro no bolso e vender muito mais, porque é isso que a gente quer ajudar você a fazer.